Chamando um pouco o que você falou do varejo, porque Uhum. assim, o governo Lula ele tem pelo menos tinha, vamos ver agora, né, essa questão de incentivar o gasto, né, incentivar que as pessoas comprem no varejo e tudo mais. E a gente viu recentemente o caso Americanas, que Uhum. foi um caso gigante. Você acha, Rafa, eu vou emendar 2 perguntas, tá? Você acha que Americanas agora é uma oportunidade, que muitos investidores perguntam, e como que você vê o cenário varejo? Porque a Via Varejo caiu, tá caindo muito, né, Uhum. caiu já acho que 37% a média. Magalu também, o que que você acha Vamos lá, eu acho que dessa assim, questão? é difícil, né, você pensar nesse momento, ou é um governo pró populista, vai, ou que gosta de ter um apoio. E nada mais popular do que ajudar as pessoas a incentivar o consumo, né. Então, traz as camadas ali, mais baixas, incentivando a consumir via programas sociais, via, programa de crédito, isso dá uma popularidade para o governo. Então ele tem esse viés, entretanto, é aquele ponto, né, a gente não tem muito uma massa de manobra nesse momento, né. É um fiscal já comprometido, um cenário com inflação, vai, que a gente conseguiu controlar, mas se você acelerar muito o fiscal, você piora ainda mais a inflação. Então não tem esses graus de liberdade que se tinha lá no passado. Talvez em algum momento ele tente ajudar, ele tenta muito no discurso, nas falas, né, mas de fato, com medidas, é difícil. E aí quando você olha para o varejo, as ações do varejo em geral estão deterioradas, né, estão num nível próximas ou abaixo do início da pandemia, onde tudo desmoronou. Então, você pega lá, se fizer a análise ali de início de 2020, né, a pandemia foi 20 ou 21, não lembro agora, foi Foi tantas 2020. 2020, Março de 2020 o março de negócio 2020, pegou. não lembro se era 2020 ou 21. Você pega compara os momentos, muitas das ações estão bem abaixo do que estava no pior momento da pandemia. E naquele momento, a incerteza era muito maior do que é hoje. Você olha para a situação das empresas, de forma geral na bolsa, estão atrativas, estão com múltiplos descontados, não estão alavancadas, estão capitalizadas. Aí você pega no varejo especificamente, tem uma outra numa situação um pouco mais difícil, um pouco mais dura. Mas não numa situação de quebra sistêmica. Quando você começa a olhar para essas empresas, e aí você pegar especificamente Via Varejo. Via Varejo é uma ação que eu falei muito, é uma das ações, é a única ação que eu tenho posição na física, porque eu defendia muito. Caiu, eu comprei uma posição relevante, não sei se Teve um era. diretor eu não sei se foi o diretor, né, de gestão que pediu as contas, né, deixou Sim. o cargo. Então, tem alguns atritos lá que acabam atrapalhando. Ah, mas quando você olha para a empresa, é uma empresa que está sendo, o valor de mercado dela está próximo a 3 bi. Não é nada. É 600, pouco mais de 600 milhões de dólares. É nada. Tipo, precificou uma quebra praticamente. E aí quando você olha para o resultado do quarto trimestre, foi um resultado de geração de caixa operacional, em que ela conseguiu pagar os passivos trabalhistas com os ativos que ela tinha de impostos a receber, então o net ali foi até positivo. O resultado é bom, mas dentro desse contexto todo, você pega um choque, né, esse fora da curva, que foi as Americanas. E aí, no meio disso, o investidor não quer saber, né, ele bate em tudo, né, o dia que está caindo, eu quero me desfazer, custe o que custar, mesmo não tendo aquele risco sacado que se tinha ali. E até para quem tá nos assistindo, né, a questão das Americanas, quando você olha, ele teve uma fraude contábil de 20 milhões e não foi de fato uma dívida em que a Americanas pegou 20 milhões, torrou 20 milhões e não passou pelo balanço. Não. Ela tem os fornecedores, entre aspas, as pessoas que vendem via marketplace. Esse cara recebe, ele tem e a Americanas é dura na negociação, né? Tinha quase 6 meses para repassar os valores. Isso via cartão de crédito, via recebíveis. O que ela fazia? Os bancos antecipavam os recebíveis para esses fornecedores. Assim, qual que é o risco? O cartão de crédito foi Itaú, é Bradesco. Assim, o risco de crédito praticamente não existe, é o risco do banco. Só que, como a Americanas estava no meio dessa operação, ela, de alguma forma, ela é avalista desse crédito, que, na minha visão, não tinha risco de crédito, e teria que colocar no balanço dela como uma dívida. Não colocava, porque isso E juros também, né, é gatilho para algumas questões de dívida ali. Então, assim, não é que foi fica num limbo ali, regulatório, tá?
Mas, quando sai as notícias que o CEO está saindo, 20 bi de fraude, acabou, né? Esse é o ponto. Aí o fornecedor não quer mais vender via Americanas, aí é sistêmico, as coisas vão acontecendo. Eu acho que é um ponto isolado. A gente tem visto aí nas semanas seguintes as empresas colocaram ali que o risco de sacado já estava no balanço delas, mas, né, fica aquele clima ruim, aquela tensão em relação a essas ações. E, né, na minha visão, o resultado veio bom. O mercado está precificando que não vale nada, né? Que as empresas vão continuar a reduzir de tamanho, na minha visão, não acho de jeito nenhum, mas não tem um gatilho. Assim, o que precisa essas ações andarem? Precisa de um gatilho. Uma melhora no varejo, um programa, alguém vai fazer um deal com as americanas e passar uma régua, mas o news flow, o fluxo de notícias nesse momento é ruim. Então, não tem investidor, né, com apetite a risco para tomar posição relevante. Você não acha que assim, você acha que quem tem na carteira não é o momento de vender, que caiu bastante, não vende, mas quem quer comprar, talvez não seja, talvez é bom avaliar. Assim, tem risco, né? Não é uma ação, fala de varejo, onde dá para estar posicionado? Alta renda. Onde não tem, nesse momento, com uma economia patinando, inflação ainda alta, juros, quais são os setores que não sofrem? Quem está exposto à alta renda. Esse público não é inflexível, né? A gente viu isso em vários momentos, em pandemia, inclusive, o consumo aumenta nesses momentos. Então, assim, exposição em público alta renda, pega um shopping, um Iguatemi da vida, você não vai ter muito dor erro, de cabeça, não vai ter erro. Quando você olha para esses outros players, assim, americanas, eu estaria fora, porque é um grande imbróglio ali. Quando os controladores chegam, a gente não sabia, e fica aquela situação, o que mais pode acontecer? Então, Americanas, assim, é um risco. Aí das duas, Via Varejo Americana e Magalu, eu gosto de Via Varejo, e muito mais ainda pelo nível de valuation que ela está. Está sendo negociada aqui a 3 bi, uma empresa que deu quase 2,5 bi de EBITDA. Assim, gosto, sim, tem um monte de passivos trabalhistas que provavelmente ela vai conseguir pagar com ela tem alguns ativos de impostos a receber, que ela já conseguiu fazer isso em 2022, mas tem essa volatilidade. Do lado da Magalu, é uma empresa que, mesmo com a queda, o nível dela de valuation, o valor de mercado dela, ainda é alto. Então, assim, entre as duas, eu fico com a Via Varejo. Como eu falei, eu tenho Via Varejo, eu comprei, caiu muito, continuo com as ações, tem uma certa tranquilidade. Provavelmente não vai ser o ano que vai andar. Mas, acho que tem muito valor ali. E aí é exatamente isso, né? O varejo, né? Como o que pegar no varejo nesse momento, né? Você quer um negócio de risco, que tem um valor, na minha visão, que eu gosto bastante, é uma Via Varejo. Se não quer, vai para um negócio premium que não vai te dar dor de cabeça. Entra num shopping Iguatemi. E Mercado Livre e Amazon? Gosto. E aí são mercados, pegar. Quem é o grande, na minha visão, consolidador e o player melhor posicionado é o Mercado Livre. Acho que, e mesmo pelo próprio valor de mercado, isso já está dado. Quem vence essa competição no e-commerce no mundo? É quem tem a melhor entrega. Afinal das contas, é isso. É logística. Você vai lá no Mercado Livre, entrega hoje. Putz, eles têm uma logística que sensacional. É sensacional. Deles, assim, eles conseguiram ganhar um mercado, de fato, e você paga por isso. Então, não é um serviço também, o frete não é barato, ele é rentável, no final das contas. Assim como a Amazon lá fora. Eles conseguiram construir um case redondo. Então, assim, gosto, é um player que pega um pouco mais da América Latina, mas pensando, você quer ter uma exposição em e-commerce sem ser um stress de uma empresa com alguns problemas, entra via Mercado